Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira e se você está comigo pela primeira vez, seja bem-vindo. Os que nos seguem já há muito tempo, agradeço e continue orando por nós e pelo nosso ministério. Mais uma vez, nós estamos num podcast na série sobre o livro de Romanos. Estamos estudando versículo a versículo. Isso que nós estamos fazendo é algo que a maioria das pessoas das igrejas desconhece. Muitas vezes as pessoas nunca leram a Bíblia inteira, quanto mais estudar um livro versículo a versículo. Bem, por que nós fazemos isso? Porque o meu intuito é despertar em você o desejo de mergulhar na palavra de Deus e ter realmente uma experiência profunda com o Deus da palavra. Hoje nós estamos dando continuidade, capítulo 4, estamos falando sobre a pessoa de Abraão. Abraão, que é o nosso pai da fé. E se você não tem seguido ainda, ou perdeu, fica tranquilo, é só você entrar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e você vai procurar ali a, essa, essa passagem realmente de Abraão, que o justo realmente viverá por fé, não é? E você, a justiça de Deus, que é Jesus, né? Então, nós temos aí já muitos vídeos e você pode dar uma recordada e dar continuidade a partir de hoje e continuar seguindo. Nós estamos chegando a 600 mensagens lá no nosso canal. E se você realmente é uma pessoa que gosta de conhecer profundamente a palavra do Senhor, então seria interessante você entrar ali e se o conteúdo disso realmente for algo que está impactando a tua vida, então compartilhe. Quanto mais vezes você compartilhar e comentar, mais o Google vai entender que aquilo que estamos fazendo é relevante. Não estamos pregando denominação, não pregamos igreja, nós falamos da pessoa de Jesus, porque é o Senhor Jesus que liberta e transforma. Amém? Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio, essa oportunidade, através de pessoas que estão nos ajudando. A Thaís e Caio estão aqui conosco, junto com a Graça e Marcos, e queremos que aquilo que estamos fazendo agora ao vivo possa realmente ser muito importante para a sua vida. Vamos orar? Pai, nós nos sentimos muito privilegiados. Ainda aqui no Brasil nós podemos ter liberdade para pregar a tua palavra, o verdadeiro evangelho, não esse evangelho falso que roda por aí. E que teu Espírito possa iluminar. Nós somos limitados, falhos, então somente através do Senhor que nós temos condições de expor aquilo que o Senhor realmente desejou e não aquilo que eu acho. Entregamos cada pessoa que vai estar conosco ao vivo e também os que vão estar em nosso canal. Colocamos nas tuas mãos, no nome poderoso de Jesus. Amém e Amém. amém. Ô, Dona Graça, o que você tem para nós hoje? Bom dia. Bom dia. Que bom dia mais xoxo. Bom dia. Melhorou um pouquinho. O que você tem a comentar hoje conosco? Alguma coisa que você gostaria de falar? Porque Por que não? a gente fica tão alegre, né, das coisas que o Senhor tem feito, né, e a gente tem orado e lá em Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus, que aquele que se aproxima dele, crendo que ele existe, ele se torna presenteador daqueles que o buscam. E Uhum. é interessante que eu estava lendo aqui, Romanos, ele vai falar exatamente isso, né, porque o que mais agrada o coração de Deus é a nossa É fé. fé, né? Tá bom. Dom Marcos, Ô, Marcos, tudo bem? Bom dia. bom dia. O que você tem para nós hoje? Ah, tudo bem, graças a Deus. Ah, Na questão aí do canal, a gente gravou um vídeo ontem. hum, Falamos da questão aí que quando Jesus ele estava na frente de Pilatos, do grande sacerdote, né? E falamos da importância da gente ter um propósito, assim como Jesus, né? Ele não, ele tinha tudo para não ser condenado, porque perguntavam para ele. Mas ainda assim ele veio para morrer por nós, né? Então ele não, É interessante que Jesus morreu não pelo que ele fez, né? Mas é, por aquele que ele quis dizer Dizer que que era, era. né?
Eu sou Deus. E aí, assim, da questão de São Paulo, a gente não vai para lá, né? Uhum, Até nesse momento, por enquanto, a gente não vai. uhum, Mas aí a gente está com a empresa de empregada doméstica, a empresa de superfícies sólidas, que é a Corian, que é uma peça que os arquitetos utilizam para bancadas de cozinha, né? É uma uhum, peça bem cara, né? Então, e a gente está também trabalhando com uma empresa de suplemento naturais, uhum, né? E a gente começou a trabalhar com eles, e aí estamos com essas empresas atualmente trabalhando com elas. uhum. Amém. Porque entram várias, depois saem, entra outras, alguns prolongam, não é? Alguns ficam mais tempo, outros menos tempo. É Isso. que assim, conforme você vai pegando mais experiência na área, tem empresa que já está comigo há quase um ano, porque Uhum, no Google Ads eu já estou com experiência boa, então eu gero resultado, entendeu? Então quando você está no começo, então às vezes você dá aquelas coisas que tá crescendo ainda, né? Então é normal, mas eu acredito que você gerando resultado para o cliente não tem por que o cliente parar, né? Então uhum, legal. Sim. Como é que o pessoal te acha? tem o 19, 98 25 25 965 Campinas, né? Aham. E São Paulo 11 94723 1984. Muito bem, muito bem. Nós estamos animados, porque realmente a gente tem liberdade no Brasil ainda para compartilhar a palavra verdadeira. Amém. Nós ficamos muito tristes por perceber pessoas que muitas vezes até estava conversando agora há pouco com pessoas que muitas vezes se afastam de certas denominações, de certos grupos, porque vem aquela decepção, aquela frustração, ah, começa a perceber que muitas coisas que estão sendo feitas são coisas de homens, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso é terrível, porque a pessoa acaba, eu estava comentando, acaba se afastando do próprio De Deus e Deus. não daquele lugar ou daquela pessoa que Aham. cometeu aqueles erros. Então, Uhum. o nosso incentivo é que se eventualmente você ficou frustrado com algum pastor, com algum líder, com algum membro de igreja, qualquer coisa Sim. que realmente não estava correto, não vire as costas para Deus, porque o Senhor realmente ele te ama, ele escolheu você antes da fundação do mundo Amém. para ser santo e irrepreensível diante dele. Ele quer que você esteja congregando. Por quê? Porque a palavra fala: congregai-vos, não façais como alguns. E é lógico, eu vou procurar me congregar com pessoas sérias, com pessoas que pregam realmente a palavra, que têm Jesus como centro e não o próprio líder, ok? E infelizmente nos dias de hoje nós temos grandes igrejas e grandes negócios. E isso não tem nada a ver com Deus. Mas tem gente que realmente prega a palavra e vive a palavra. E você pode orar a Deus e falar: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Amém? É muito Graças. interessante Fale. que as pessoas, ela esquece dessa parte espiritual, né? Jesus, por exemplo, ele foi o homem mais rejeitado. Ele que fez o universo, ele que fez tudo, ele que morreu por nós, ele que fez. E vem uma pessoa humana, né? Às vezes cheia de pecado, com problemas, e faz alguma coisa pra gente, e faz. Como a gente já passou por tantos problemas, São 45 eu anos. sempre falo para Deus, não solta a minha mão, porque a sua eu não largo. Uhum. Porque é muito fácil. Ah, eu era crente. Muitas vezes nos faróis a gente passa, ah, eu era crente. Não existe Ou isso. você era crente Ou nunca foi. ou nunca foi. Porque você deixa de ser filho da tua mãe e do teu pai? Não. Então, de Deus, muito menos. Você pode anular aquilo que Deus fez na sua vida? De jeito nenhum. Biblicamente não tem Jamais, base. né? Aqueles que pensam assim carregam um fardo de insegurança terrível. Tremendo, porque você não tem essa segurança. E eu estava até lendo aqui, a gente vai chegar lá. Vamos com calma que a gente É, chega lá. é. Vai falar sobre a fé. Isso é muito Tá importante. bom. Comentários antes da gente ler? É só relembrar, né, que assim, muitas vezes você não precisa que o pastor fale para você o que você tem que fazer, né? Uhum. O Espírito Santo vai mover você para realmente fazer a Sim, obra. perfeito.
Bom, eu só quero dar uma pequena recordada naquilo que nós já vimos, e nós estamos vendo no capítulo 4, falamos de Abrão, falamos Uhum, que a fé de Abrão era independente de méritos, independente de obras. sim. Ele deixa isso bem claro, do versículo Nem de 1 existia a lei ainda, né, é, quando ele foi chamado. versículos de 1 a 8, ele fala sobre isso. Uhum, E depois, a fé de Abraão era independente da circuncisão, ou seja, ele foi circuncidado antes, ele, primeiro ele creu, depois ele foi circuncidado, e não o inverso, ou seja, ele não foi circuncidado e depois creu. Então, o pacto abrâmico, o pacto que Deus fez com Abraão, foi quando ele ainda era simplesmente um homem vindo de Ur dos Caldeus, terra terrível, abominável, pessoas que praticavam todo tipo de feitiçaria, de tudo que vocês possam imaginar, e eram realmente pessoas que terríveis, matadores, enfim. E Deus escolhe esse homem, chama, e ele atende. O coração de Abraão se abre para Jesus. E quando se abre para o Senhor, ele começa a ser tratado e foi realmente recebendo do Senhor toda a instrução. Então, lá no capítulo 4, versículo 9, só para a gente lembrar, diz: Vem, pois, vem, pois, esta, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, sobre os judeus, ou também sobre os incircuncisos, ou seja, das outras nações. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo. Nós, quando nascemos de novo, e a Graça e Marcos devem lembrar bem disso, quando estudamos Efésios capítulo 1, versículo 13, da mesma forma que Abraão recebeu um selo físico, que era a circuncisão no prepúcio, nós, crentes no Senhor, recebemos o selo do Espírito. Por isso que os demônios, eles morrem de medo da gente. Não somos nós que temos que fugir dos demônios, não é? A própria palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós recebemos um selo, e esse selo está em nós para sempre. Nós temos a marca do Senhor, o próprio Deus vivendo em nós. Então esse sinal que foi feito em Abraão no sentido físico, realmente é algo que vem passando de geração em geração. E assim são todos os homens lá de Israel. Então, só lendo o versículo 11 inteiro, e recebeu o sinal da circuncisão com o selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, ou seja, nós, não é? Embora não circuncidados, ou seja, todos os que creem, isso inclui todas as nações, tá sim. bom? A fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Bem, nós vimos no começo de Romanos uma passagem que é fundamental, porque Deus sempre está procurando aquelas pessoas que, quando o Espírito toca, eles se arrependem e o convidam para ser Senhor Salvador. Então, desde antes de Moisés, antes da lei, todos os que creram sofreram isso que nós estamos vendo, ou seja, um sinal, mas não um sinal físico. Olha só o que está no É, finalzinho porque de Romanos. Abraão, ele foi aceito pela fé, Uhum, primeiramente, né? Depois que vieram as outras coisas, mas foi pela fé. sim, E os gentios também. uhum. Nós não somos. Sempre O por fé. homem não é circuncidado, o gentil. E ele aceita, porque Uhum. é pela fé. Por quê? Pelo versículo que eu vou ler agora, Ah, tá. que é capítulo 2 de Romanos, que diz no versículo 28 e 29,
Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, Uhum. nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é Do do coração. coração no espírito. Não é do Um coração segundo. e no espírito. Não, 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 não. Vou ler novamente. E circuncisão a que é do coração no espírito, não seguindo a lei, não segundo a letra, ou seja, não seguindo a lei, não Uhum. é? Uhum. E cujo louvor não procede dos Dos homens, mas de homens, Deus. mas de Então, Deus. quando fala essa circuncisão no coração, ok? No espírito, é exatamente o novo nascimento. É Sim. exatamente quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os que olhavam para frente, desde Abraão, e antes de Abraão, desde Adão, olhavam para frente, eles criam que viria o Salvador. E por fé, o justo viverá por fé. Isso está no Velho Testamento. Sempre olhando para frente, até o dia que Cristo veio. Nós hoje olhamos para trás, porque nós já sabemos que ele já veio. E Abraão, Inclusive, Paulo fala aqui, porque assim, os judaizantes estavam vindo lá falar que eles tinham que ser circuncisar, circuncidados, inclusive, né? o Paulo, em Era um Atos, alerta para em eles. Atos, o pessoal veio lá, em Israel, e chegaram na igreja onde Paulo estava e falou: olha, vocês para serem salvos têm que se circuncidar. Circuncidados. Aí houve a primeira conferência para saber se isso era verdade, É. e isso foi No descartado. entanto, o judeu, hoje, eles são circuncidados, mas eles não creem em Jesus. Por isso que não adianta Né? Eles nada. são unitaristas, eles creem em Deus Pai. Eles não creem em Deus Filho nem em Deus Espírito Eles Santo. não têm essa noção, né? Eles não têm essa noção. Bom, o versículo 13 e 15, que também nós já vimos, só para recordar, diz: não foi por intermédio da lei, porque ele viveu Uhum. Foi antes antes da disso, lei. Tá? que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Sim, E Jesus é a nossa justiça, não é? sim. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e Não, cancela-se a promessa. de jeito Por nenhum. quê? A lei suscita ira, Uhum. ou seja, a lei condena, Sim, a lei não ela salva. mata. É. A lei não salva, Uhum. porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão, ou seja, Sim, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diz a palavra de Deus, como nós já estudamos em Gálatas, que nós saímos debaixo, totalmente debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos fora da maldição. Quando nós nascemos mortos espiritualmente. Mas quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós saímos debaixo da lei, saímos debaixo de maldição. E por isso você não precisa quebrar maldição de família. Quem inventou isso? Eu acho que nunca leu Gálatas, porque nunca entendeu a é palavra. muito interessante isso. Eu estava pensando agora, por exemplo, Abraão, ele creu fora da lei, antes da lei ser, né, Uhum. escrita. E então a lei, ela, para nós, por exemplo, nós já não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Uhum. E todo aquele que, credo, o gentil ou o judeu, que quiser aceitar Jesus, né, ele, ele é aceito, mesmo ele não sendo circuncidado, mesmo ele não estar debaixo da lei, né, porque ele nem sabe, porque, né, o ímpio não sabe que ele está debaixo da lei. O pessoal das nações não sabe nada Então disso. Deus o aceita porque há uma transformação. O homem passa a ser alma vivente, né, assim, né, um homem ímpio, para ser um filho de Deus. Né? Então há uma transformação ali. Ele passa a ter as três coisas: corpo, alma e espírito. Agora o homem está completo. Porque Porque na Abraão, verdade, ele estava completo, ele creu em Deus. E porque isso foi imputado para a justiça. Né? Então, assim, ele estava completo, ele não estava morto espiritualmente. Quando ele creu, isso foi imputado para a justiça. E ele foi aceito, mesmo não tinha lei, né? Ele era gentil e ele foi aceito por Deus. Então, as pessoas
elas complicam muito essas coisas, né? Então, assim, é muito importante, porque Abraão foi antes da lei, né? Então, ele aceitou Então, Jesus e foi eu quero salvo. ir mais lá Mais atrás ainda. ainda, porque quando Adão Interessante. pecou, Deus tinha falado para ele exatamente isso. No dia que você comer do fruto proibido, Certamente do conhecimento do bem, certamente morrerás. Então, morrerás. como por incredulidade na palavra de Deus eles desobedeceram e morreram, eles foram mortos Sim, espiritualmente. Começaram a ficar doentes da alma e começaram a se degenerar no corpo. ficava doente. Quando eles receberam a Cristo, em qualquer momento, seja olhando para frente ou olhando para trás, eles são vivificados no espírito, começam a ser curados da alma e vão ter o seu corpo glorificado. Mas eu queria ler esse texto aqui, senão a gente vai Tá, muito passar o importante. tempo Muito, e nós muito. não Esse vamos chegar lá. capítulo é muito importante. Então, no versículo 16 diz: essa é a razão, porque provém da fé, ou seja, a fé de É, Abraão estava em Deus e em não Deus. nas coisas que ele fazia. Sim, exato. Então, essa é a razão porque provém da fé. Ou seja, essa é a razão que, que o justo viverá por fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, ou seja, os judeus, mas também aos que é da fé, que teve Abrão. Sim, Porque Abrão é pai de todos nós, ou seja, ele da é fé. pai tanto dos descendentes dele, que são hoje os judeus, como de todas as nações. É, pela fé, Todo aquele todos que nós. entende que Jesus Cristo é Deus e se converte, este é selado com o Espírito Santo da promessa. Sim, Esse realmente tem uma vida totalmente transformada. transformado. Queridos, eu ando com o Senhor há 45 anos. Não prego religião, porque religião é coisa de homens. Religião é algo que o homem tenta fazer para quem sabe um dia estar na presença de Deus. Mas a religião é uma mentira. Então, aqui no 16, Raul, Paulo fala, achei muito importante. Portanto, a promessa de Deus depende só da fé. Uhum, Você não precisa ser judeu, você não precisa ser circuncidado, você não precisa de lei. uhum. Ó, portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de, olha assim, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Então, eles Muito, precisam ter fé, muito como bem. Abraão. Abraão veio antes da lei, né, veio antes de tudo, né? Ele creu e isso foi imputado para a A justiça, diferença, somente eu aí. tenho sempre falado, vou bater falando, Sim, a igreja não substituiu Israel. não, Israel com continua certeza. sendo a nação de Deus. Deus cuida e trata da nação, Sim, mas individualmente, cada um tem que ser circuncidado no coração e no espírito. sim. Cada um tem que nascer de novo. Cada um tem que entender que Jesus Cristo é o Messias e ter esse encontro. Agora, o interessante, a igreja é composta só de salvos. A Exatamente. igreja local não é a Todos igreja que vai aqueles ser que creem. arrebatada. A igreja local ela é composta de mortos e vivos lá dentro. Você vai Infelizmente. encontrar joio E e trigo. trigo. É. Só que se toca a trombeta hoje, todo dia eu faço as minhas lives, eu pergunto: se tocasse a trombeta agora, você subiria? Você, se estiver vivo, será transformado e, e vai encontrar com o Senhor dos Ares? Porque se você não nasceu de novo, querido, você pode frequentar a igreja mais séria do mundo. Você pode dar oferta, pode dar dízimo, que eu não já disse que dízimo não existe para a igreja. E quem quiser pode ligar e a gente vai conversar sobre isso. Não adianta você frequentar todos os cultos, não adianta você participar de eventos. Tudo que você fizer antes de você ter um encontro com Jesus não adianta nada. Deus não tem neto, Deus tem filho.
Você precisa nascer de novo em Cristo Jesus. Você precisa reconhecer que é um miserável pecador podre. E que religião nenhuma, nem denominação, nem pastor, nada, nenhum líder religioso pode mudar aquilo que você é. Você é pecador, você é uma fábrica de fazer erros. Se não nascer de novo, você continua morto. E se morrer sem Cristo, estará longe dele por toda a eternidade. Bem, Amém. então, enquanto eu falo, vai pensando, porque no final eu quero dar uma oportunidade para você orar, recebendo a Cristo. Tá bem? Muito bem. Então, no 17 diz assim: Como está escrito, por Pai de muitas nações, constituí. Olha só. Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus, ele é poderoso. Não é um Deus que nem o homem faz. O homem criou deuses segundo a sua própria imagem, mas o nosso Deus não. Nosso Deus, ele não só criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas ele sustenta tudo. A palavra do Senhor fala que tudo foi criado por ele E para e ele. para ele. Você é alguém Antes que do- Deus chamou antes da fundação do mundo para você É, ser santo e irrepreensível diante dele. coisa que eu estava pensando, né? Abraão foi por incredulidade na palavra de Deus que ele morreu espiritualmente, né? E a partir daí começou, é por fé. Sempre, sempre foi por fé. Você pode colocar lei, você pode colocar circuncisão, você pode colocar. Porque, assim, muitas igrejas hoje pregam: você perde a salvação. Você pecou, e aí? Você peca em pensamento, peca. Você não ficaria vivo. Você não ficaria, entendeu? Então, assim, Se você prega dependesse, o se quê? a Você salvação tem que dependesse, segurar a então, sua salvação, se dependesse de você, você né? estava morto. Exatamente. Então você tem que, ai meu Deus, será que eu estou salvo? Será que eu fiz? E você é salvo por obras. Isso é obra. Então a obra de Jesus não foi perfeita, né? Quando Adão ele pecou, ele foi por incredulidade na palavra de Deus. Então o que todo homem tem que fazer? Você tem que crer na palavra de Deus para você ser salvo. Na palavra de Deus e em Deus, lógico, né? E obedecer. Né? Mas aí você já tem o Espírito, você já está vivificado em Deus. Aí o Espírito Santo vai comandar a sua vida, né? Então, Ô Marcos, Pois. se você nasceu de novo, quantos pecados o Senhor perdoou? Todos. Isso significa que desde que você nasceu. nasceu até o último dia da sua Uhum. vida. Sim. Tá. Então, se você pecar hoje, Uhum. o que acontece? É, primeiro, se você pecar hoje, você pode ter o seu relacionamento quebrado, né? Mas isso, aí você só tem que se arrepender daquele pecado, E se né? apropriar do quê? Perdão. Do Do perdão que perdão. você já tem. Uhum. Então, não há espaço para perda de salvação. Você não pode. Porque hoje, é, imagina um escravo. Volta lá para passar. Um escravo. Ele tem o seu senhor. O senhor é dono dele. Por acaso o escravo pode um dia virar para o dono e dizer assim: Olha, você não é mais meu dono, não, tá? Eu tô fora. Pode? Não. Claro que não. Ele nunca deixará de ser escravo. É. Ele pode fugir, pode fazer o que ele quiser, ele continua sendo Escravo. escravo daquele senhor. Sim. A mesma coisa nós. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, ele se tornou Senhor nosso. Não dá para você Trocamos de dizer, dono, né? entendeu? Não dá para você dizer assim, o senhor não é mais meu dono. Uhum. Ah, que isso? Quem é você para falar um negócio desse? Agora, você vai quebrar comunhão com o Pai. Vai abrir brecha para vir demônios de tudo quanto é jeito. Sim. Mas, é como o Marcos falou, se você se arrepende e deixa, você confessa isso ao Pai,
e se apropria do perdão que você já teve na cruz, porque esse pecado que você fez agora já foi para a cruz. Você restaura a comunhão, você restaura o seu, a autoridade e poder para repreender demônios, para orar por pessoas, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, não há espaço para perda de salvação. Eu até, muitas vezes, eu brinco com a pessoa e digo assim, tá bom, então você perde salvação como? Qual é o limite daquilo que você pode fazer ou não? Uhum. Quanto tempo, quantos pecados eu tenho que fazer para dizer, não, eu acho que eu perdi a salvação? Olha que coisa absurda. Isso, A pessoa fica com peso terrível. Você mesmo comentou isso agora um pouco. Perdi ou não perdi? E agora? O que que eu faço? onde eu estou agora? Então, essa é uma indagação que não tem base bíblica. Terrível. E, Esse é uma olha a escravatura. afirmação da palavra. E conhecereis A a verdade. verdade, E e a a verdade verdade? pode ser que te liberte. Não. Vos É isso, Marcos? libertará. Não. E a verdade o quê? Vos Vos libertará. libertará. É certeza. É. Mas é uma condição a todos quantos o receberam, Deu-lhes o deu-lhes o poder. poder de serem feitos, não é de fazerem-se, não depende de você, de fazerem-se filhos de Deus. Éramos criaturas, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, Nem nem da carne, nem da nem da vontade do vontade, homem. e nem só de Deus. Ué, mas se é só de Deus, depois volta para o homem. É. Você entendeu? Ou seja, você é feito filho de Deus pela vontade do Pai, porque você recebeu o Filho e passa agora a ser o santuário do Espírito Santo. E aí volta para você, ou seja, depende da tua vontade, depende da carne, depende do sangue, do quê? Depende do quê? Nada. Não tem nada que você possa fazer que mude o que você é antes de se converter, e não tem nada que você possa fazer para Depois. anular isso depois. Exato. E as pessoas não pensam isso. Exato. E aí ficam frustradas, abatidas. Mas é porque ela não conhece a palavra, né? Então eu sempre falo, se você conhece a palavra, o Deus da palavra, você vai ter experiência com Deus da palavra. Senão você vai ficar aí que nem você fala lá em Efésios, né? Uhum. Meninos de rua espiritual. Espiritual. Surge uma igreja nova, você vai para aquela. Aí surge outra. Eu acho que eu não estou bem salvo, não. Acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Entendeu? Então, assim, poxa, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Sim. Bom, continuando aqui, diz assim. 18 diz, para mostrar como ele realmente tinha fé, né? Abraão tinha muitos anos, né? Nós vamos ver. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo de 100 anos, ele já não tinha mais condições de realmente ter filhos de jeito nenhum, humanamente falando, não. E a idade avançada de Sara. Sara ainda era estéril, além de estar já bem velhinha, ainda era estéril. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diferente de Adão, lá atrás, né? Sim. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém. Olha o versículo 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, ou seja, sempre foi baseado na fé. Pela fé. Sempre foi É. Abraão realmente estabelecendo um relacionamento com Deus pela fé. Aqui ele fala no 18, ele fala, Abraão teve fé e esperança, Uhum. mesmo quando não havia motivo para ter esperança, porque Sim. ele não, ele É, era, já não ele tinha era mais- gentil, Não ele tinha- era, não, ele não tinha mais É. idade, ele não tinha idade para ter filho. Né? sim, e aqui fala, por isso ele se tornou pai de muitas nações, Uhum. né, pela fé. Como dizem as escrituras, os seus descendentes serão muitos, né? E Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito de seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos,
a sua fé não se enfraqueceu. Não. Ele creu. Ele continuou crendo mesmo. Uhum. Você olhando assim, não tem esperança. Porque uma mulher estéril, ela não pode ter um Uma estéril já filho. não teria. Imagina Já- ela sendo estéril e ainda velha, né? Já é idosa. Quer Meu, dizer, tudo contra a esperança. E ele creu. Aham. fala, É Marcos. o que mais agrada o coração de Deus, é a nossa fé. Então, eu queria falar um pouquinho anteriormente, porque assim, Uhum. Abraão, primeiro, ele ouviu a voz de Deus. Primeiro, ele era um cara, que nem você falou, totalmente do mundo, né? Sim, Acho que ele representa muito o que a gente é, sim. né? Que a gente era. Antes É, de Jesus, né? É, então assim, o processo, né? Ele era um cara totalmente paganista. Pagão, paganismo, pagão. etc. Ele Idólatra. ouve a voz de Deus, assim como a gente ouve, né? E ele aceita, e aí Deus dá ordens para ele. Uhum. É assim que acontece. Agora, o pessoal muitas vezes faz errado? Quer que você faça as coisas sem Deus ter te guiado, né? Que o que a gente tem hoje é o Espírito Santo, entendeu? Uhum. Ele fala pra gente fazer determinadas coisas. Então, se você faz coisas sem o Espírito Santo te mandar, você está fazendo uma religião. Uhum. Por isso que a gente tem o Espírito Santo, para nos guiar. Ele é o nosso guia. Sim. Ele que nos leva, ele é como se fosse uma lanterna que É. nos, que nos guia durante a noite. Ele vai. Então, se eu quero ir chegar até a minha casa, estou no meio do mato, sem nada, eu ligo a lanterna e eu vou até a casa. Se ele desliga a lanterna, eu vou Tô na cair no escuridão. buraco, eu vou, Uhum. né? Então, ele é o nosso Ele é a guia para luz, né? chegar no propósito. E qual que é o propósito? É glorificar a Deus e o quê? Contribuir para o reino, né? Uhum. Então, se eu, por exemplo, Deus toca no meu coração, eu vou depositar um dinheiro para uma missionária que está precisando. Então, quanto eu estou contribuindo para o reino. Sim, Se Deus toca no meu coração, liga para tal pessoa porque ela está sofrendo e ele precisa, sim. eu estou contribuindo para o reino. Então, todas essas ações com o Espírito Santo são Claro, contribuições para o reino sim. e glorificando o nome de Sim. E isso Deus. que você está falando está exatamente em Efésios 2:10. A palavra lá diz que nós somos poesia do Senhor e o Senhor preparou obras para nós praticarmos, Aham. não para sermos Sim. salvos, porque aí seria mérito, mas porque já somos salvos. Então, pelo fato de eu já ser salvo em Cristo, então eu vou fazer uma série de coisas que Aí, você Sim. aí, por está exemplo, chega falando. a pessoa Isso. também, chega na igreja, o cara nem se converteu, tá lá, ouve música. Aí o pastor fala assim: você não quer participar aí do coral? Você já tá um ano na igreja? O cara nem se converteu. Nem se É. converteu. Aí ele vai no coral e foi porque o pastor mandou, nem convertido ele é, entendeu? Então Nem ele tá sabe. praticando o quê? Religião. Coitado, morre e Exatamente. vai para o Aí ele inferno. sai da igreja, ou na verdade ele fica na igreja, aí dá mau testemunho fora da igreja. Nossa, o cara era crente, entendeu? Exato. Mas nem Espírito Santo ele tem. É verdade. Bem, Uhum. e no versículo então 23 diz: E não somente por causa da lei está isso escrito, que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado a saber, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Sim. a Jesus nosso Senhor. E eu quero que você guarde o versículo 25. Hum. Muitas vezes eu ouço pessoas pregando o evangelho pela metade. A pessoa vem e fala assim: Olha, eu quero falar para você que Jesus Cristo morreu no seu lugar, ok? E você precisa ter um encontro com Jesus. Metade do Evangelho. Por que metade do Evangelho? Porque o Evangelho completo está no versículo 25, que diz assim: O qual, Jesus, né? O qual foi entregue por causa da nossa transgressão, ou seja, ele morreu por causa do seu pecado. São duas coisas. Ele morreu por causa do seu pecado, da sua transgressão. E ressuscitou. As pessoas esquecem. E por que ele ressuscitou? Por causa da nossa justificação. As duas coisas aconteceram. Se Jesus só tivesse morrido, ele teria talvez pago o preço, mas nós nunca poderíamos comparecer na presença do Pai. Mas ele Ressuscitou. ressuscitou.
para nos, e nos nos declarou. declarou justos diante de nós. Nós não somos justos, nós somos Declarado. declarados justos. E quando o Senhor declara você justo diante do Pai, Ele não vai dizer: olha, Pai, eu estou falando que ele está justificado, mas sabe, ele é falho. Pode ser que ele pise na bola, pode ser que ele se afaste, pode ser que ele perca a salvação. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Jesus morreu e rasgou o seu escrito de dívida, Que era contra conforme nós. está em Colossenses 2:11 em diante. Tudo que você devia ao Pai foi rasgado. Jesus paga o preço. Jesus morre no seu lugar. A tua dívida foi desfeita. Alguém pagou. Se alguém pagou, não tem mais dívida. E não pagou uma parte só até quando você nasceu, até o dia que você se converteu. Não. A palavra fala que é desde que você nasceu até o último dia da sua vida. Você morreu através de Cristo. Jesus pagou completamente o preço da sua vida. E ele ressuscitou para te declarar justo diante do Pai. Amém. E ele fala para você hoje: vinde a mim, vós que estáis Cansado. cansados e sobrecarregados, e Eu eu vos vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, muito leve, sabe? Ele quer trocar o fardo pesado seu por um fardo leve dele. E é uma decisão sua. É uma decisão sua. Então eu vou fazer uma oração agora. Se eventualmente você estiver me ouvindo agora ao vivo, ou talvez depois, quando estiver já no canal. E se você não tem certeza da sua salvação, ou se você está numa igreja, mas nunca nasceu de novo, eu quero que você agora tome uma decisão. Onde você estiver. Não é ato religioso. Porque religião é o homem tentando se religar com Deus. Não. Cristianismo é relacionamento com Deus vivo. Então eu vou orar primeiro por você. Depois vou fazer uma oração de entrega. E você ore aí no seu coração. Se eventualmente você tomar essa decisão, seja no canal, seja agora, escreva. Escreva. Compartilhe. Tá bem? Pai, nós agora colocamos qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que não tenha certeza da sua salvação. Pessoas talvez machucadas, frustradas, tristes, por qualquer coisa que tenha acontecido no passado, por envolvimentos com religiões estranhas, com pornografia, com coisas no mundo, e que sente que falta alguma coisa. Então, que essa pessoa possa ser tocada pela tua palavra e que ela venha entender que ela realmente tem uma natureza que é uma fábrica de erros, mas que ela saiba que Jesus, o Deus criador de todo o universo, e que entrou na história que havia criado, ele entrou no mundo, foi para a cruz e recebeu nele todos os nossos pecados, passados, presentes e os que nós vamos fazer enquanto nós estivermos vivos. Ele recebe a ira do Pai no nosso lugar, morre a nossa morte e ressuscita. Ele faz o convite para que realmente a gente possa ir até ele. Aquele que aceita, ele o declara justo diante do Pai para sempre. Amém. Então, Senhor, se há alguém que gostaria de receber a Cristo, que tu possas realmente tocar essa vida de forma especial, que ela se arrependa e faça o convite. Eu te peço isso em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Então, se você deseja
ter esse encontro, essa experiência com o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Me arrependo agora de todos os meus pecados. Sei que sou pecador, miserável, e mereço realmente estar longe do Senhor. Mas eu entendi que Jesus, o Deus homem, que se fez realmente pecado em nosso lugar, morreu a minha morte e ressuscitou, está dando de graça a vida. Então hoje eu tomo a decisão, arrependido de todos os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. Entra agora na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Querido, querida, se você fez essa oração de coração, hoje você foi feito filho de Deus, se tornou santuário do Espírito Santo. Deus te deu pelo menos um dom e você tem um ministério. Então, se isso é verdade, você hoje faz parte da família de Deus. Amém. Bem, nós vamos encerrar e Graça, você gostaria de falar alguma coisa no final? É só lembrar que lá no 19 fala, mesmo quando ele pensou a respeito de seu corpo e Sabrão, que já estava como morto, quase 100 anos, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza que Deus podia fazer o que havia prometido. Amém. Amém. Marcos, Acho que já falei, já. já? É, Mais nada? não. Tá. Então, Amém. querido, querida, entre lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, ok? Se você quiser falar comigo, 11 99911 5272. Eu, o LVO, que é o nosso ministério, faz parceria com a WH, que é uma missão inglesa internacional que está em mais de 35 países e que tem convidado, não é? Nós fazemos parte, não só dando aula, mas integrando, nós fazemos parte e queremos que pessoas realmente desejem ser missionários. Se for o caso, você estiver assistindo um pastor, alguém que saiba, que conheça alguém que tem essa chamada, entre em contato conosco para que eu apresente e essa pessoa seja treinada no Brasil, online primeiro, depois no campo aqui no Paraguai, numa base, depois seja encaminhado para onde for. Amém. Nós gostaríamos de encerrar com oração. Pai, Amém. obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra que nos deixa realmente com uma certeza absoluta da vida eterna. E que tu possas também estar agindo poderosamente na vida de pessoas que estão doentes com câncer ou outros problemas, como o caso do Pierre, que está com coágulo no pulmão, o caso do nosso presbítero Francisco chinês e seu filho Daniel, que tiveram câncer, a Rebeca e Paulinha Tsai com câncer, o Rafa com problema de hidrocefalia. Senhor, tantas pessoas que precisam do teu poder. O Sebastião e o Davizinho, crianças pequeninhas, que tiveram doenças diferentes, que hoje estão reaprendendo a andar e falar. Que o Senhor possa pôr a tua mão de poder e também em pessoas que estão passando problemas de existência. Seu mundo interior em desordem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor realmente trate com essas vidas. Eu peço bênçãos realmente especiais ao Caio e sua família e também a Thalita aqui, a Thaís e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.